Bom, eu quero falar uma experiência que eu tive quando eu estava indo para a escola sozinha, que a minha irmã ela ficou doente, daí eu tive que ir sozinha para a escola. Só que nesse dia eu estava meio que muito aflita, com muita coisa que estava acontecendo na minha família, muitos problemas. Daí eu não estava muito bem, daí no caminho, como eu estava sozinha, eu comecei a orar. Eu comecei a falar com Deus, daí eu comecei a falar para Ele dar um dia bom para mim conseguir superar cada coisa que estava acontecendo na minha família, para me abençoar na escola, para me usar grandemente nas minhas coisas que eu tenho muito amigo, né? Daí eu, na maioria do dia, eu não converso nada sobre Deus com eles. Daí eu falei para Deus tocar no meu coração para mim conversar com Ele sobre isso, né? Daí eu tava orando, daí eu comecei a chorar no meio do caminho e comecei a sentir a presença de Deus falando comigo naquele momento. E daí eu cheguei na escola, as coisas começaram a dar certo naquele dia. Daí tava na hora de ir embora. Daí sempre na hora de ir embora eu paro no parquinho com meus amigos e começo a conversar, né? Daí eu comecei a conversar com eles, daí eles começaram a falar que eu estava muito religiosa, que eu estava falando muito de Deus. Daí eu falei que eu não estava religiosa, que eu queria buscar mais de Deus na minha vida, porque eu creio que Ele vai mudar a minha vida e eu creio que um dia não vai ser só eu e a minha irmã na igreja, vai ser a minha família inteira. Daí eu comecei a falar, e como era antes das altas horas, eu comecei a falar que ia ter altas horas, que ia ser legal, que ia ter entrevista. Comecei a falar de outras horas, eles começaram a ficar interessados de vir em outras horas. Eles perguntaram o dia, o horário, daí eu falei, daí eles falaram que não ia dar por causa do horário, que alguns ainda têm algumas coisas para fazer. Só que daí, nesse dia, quando eles estavam comigo, a maioria do dia eles ficam zoando, ficam usando palavrão na minha frente, fica fazendo coisa que adolescente dessa idade assim faz, sabe? Daí, nesse dia, nenhum deles fez isso comigo. Eles começaram a não usar muito palavrão nesse dia, eles começaram a me escutar, eles, sempre quando eu tentava falar, alguma coisa falava pra mim não falar, porque eu não sei, mas sei lá, uma insegurança, só que nesse dia bateu meio forte no meu coração e eu creio que era Jesus falando comigo pra mim falar nesse dia com eles. Daí eu falei com eles, daí nesse dia eles pararam de falar palavrão pra mim, gritando, essas coisas assim. Daí eu fui embora, daí eu contei pra Neire, daí ela ficou meio que surpreendida, né, porque eu não sei porquê, mas a maioria das coisas que acontecem não acontece com ela, só acontece comigo. Daí eu fico meio que surpreendida com isso e eu não consigo entender. Daí eu acho assim que eu tenho certeza que Deus está me usando em cada área da minha família, de escola, de amigos, para mim trazer eles para a igreja, né? E eu creio também que Deus vai me usar bastante nessa idade e eu estou orando, eu estou buscando bastante de Deus. E, eu dançava numa igreja, eu dancei numa igreja 3 anos, desde criança, e a primeira música que eu cantei junto com a minha irmã foi aquela música lá que é Jesus. E, desde criança eu tenho fé que Deus vai mudar a minha vida, então, não é tão complicado para mim ir para a igreja, ouvir de Deus e falar que Ele não existe. Então não é complicado nem para mim nem para minha irmã, mas para minha família é. Então às vezes eles criticam por eu e a minha irmã ir para a igreja, eles falam que Deus não existe, que dançar para Deus Ele nem está vendo, então não há sentido isso. Mas às vezes eu oro, eu peço para Deus. E ontem também eu estava orando antes de dormir, daí Deus tocou no meu coração também. Eu falei pra Ele me dar forças, porque ultimamente está acontecendo muitas coisas difíceis lá em casa e às vezes quando acontece muito problema eles querem tirar, a gente parar de ir para a igreja. Só que até esses tempos atrás eles estavam querendo fazer isso, né? Mas eu creio que Deus vai mudar bastante a minha vida e pela minha diferença eles vão se converter. E também, como dizem, a gente é o sal da terra e a luz do mundo. E, quando eu era criança, eu perdi meu pai muito pequena e a minha mãe tinha se divorciado dele. E eu sofria por depressão desde criança.
E às vezes, de vez em quando eu sofro muito por isso, mas eu sei que Deus vai mudar meu coração, vai mudar a minha vida, e eu creio que mais pra frente eu vou estar dando os estudos para os jovens, eu vou estar aqui pra frente falando os milagres que Deus tem feito na minha vida. Eu agradeço a oportunidade.